Você não precisa ser desenvolvedor das antigas para conhecer o Stack Overflow. Por muitos anos, ele foi a plataforma preferida para tirar dúvidas e responder as questões técnicas complexas que nós enfrentamos no dia a dia. Por mais que exista uma crítica forte em relação aos moderadores, ninguém tira o mérito de como o serviço é útil e muito relevante à comunidade de programadores no mundo inteiro. Mas, como muitos outros serviços, está sendo afetado de forma muito forte pelo uso da inteligência artificial, seja como ferramentas como o GitHub Copilot ou o próprio ChatGPT. Mas não é só isso. O posicionamento da plataforma sobre o uso de IA foi mudando ao longo dos anos, o que pode mudar ou não o jogo para eles. Nós queremos muito que o Stack Overflow triunfe, mas não tem como negar a realidade dos desafios que eles estão enfrentando. Bora ver tudo o que está acontecendo, então, nesse CDF Café. De cara, você já pode começar o vídeo dizendo pra gente nos comentários se você usa ou não usa o Stack Overflow e qual é a ferramenta que você mais usa nesse momento para consultas. Inclusive, uma das iniciativas mais legais que a gente já viu aqui no Brasil para usar a inteligência artificial na educação é a Luri. Você já conhece? Ele é a inteligência artificial da Alura para customizar seu aprendizado dentro da plataforma. Por exemplo, se você está estudando Java e ainda ficou inseguro com o entendimento de um dos exemplos, você pode pedir a Luri para gerar mais um exemplo de código, explicando linha a linha como funciona. Ela ainda pode sugerir novos exercícios e corrigir as suas soluções, além de refatorar o seu código sugerindo melhorias. Uma baita ajuda para você evoluir, né não? Para mim, a Alura é a prova de como usar essa tecnologia em favor do seu próprio negócio. Nós recomendamos fortemente você fazer parte da Alura. É uma das melhores formas para você sempre se manter atualizado em nossa área, através de cursos, imersões, eventos e várias outras atividades. Se você ainda não teve a oportunidade de assinar, nós temos uma condição especial para você que está aqui no link na descrição desse vídeo. Quem sabe esse não era aquele empurrãozinho que você estava precisando para começar a sua jornada de evolução na tecnologia. Como a gente falou, o Stack Overflow foi mudando ali o seu entendimento ou o que foi acontecendo em relação a ele com a inteligência artificial. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho aqui no tempo para pegar o início desse... do Borogodó, Gabriel. Lá em dezembro de 2022, o ChatGPT já estava assim se estabelecendo, né? E provavelmente eles sentiram que muitas pessoas estavam usando o ChatGPT para responder as questões dentro do Stack Overflow, que é uma plataforma ali colaborativa, então você ganha notoriedade, né, de certa forma, quando você responde as questões. E aí eles estavam vendo que estavam indo muitas questões com IA. Eles tentaram até fazer uma coisa detectando se usava ou não inteligência artificial. E aí eles começaram a excluir e banir de vez, né, cara? Olha só, tá banido o uso do ChatGPT e inteligência artificial generativa dentro da plataforma. Ou seja, eu acho que foi, de certa forma, o motivo foi nobre, porque realmente lá no início, quando a gente pegava respostas da IA, eram muito genéricas, coisas que não respondiam às questões, né? E eles até alegaram isso, que boa parte das questões que estavam sendo respondidas não estavam corretas. Então, essa era uma das justificativas para eles estarem excluindo essas questões, essas respostas, né? E aí tem outra coisa, né? O pessoal começa também a automatizar esse tipo de coisa para ganhar mais notoriedade. Aí realmente entra numa situação de conflito com a comunidade que estava ali estabelecida e as respostas. Não que não existia conflito antes, né? Mas eu acho que com o uso da inteligência artificial realmente deu um problema. Mas isso acho que colocou uma questão, assim, em termos de uso de IA dentro do Stack Overflow, que botou assim, olha, mas se o ChatGPT, de certa forma, está ajudando as pessoas, por que aqui uma outra plataforma que serve para ajudar não vai fazer o uso da inteligência artificial? E aí muita gente já começou a questionar esse tipo de coisa. Aí eu trouxe aqui uma página, até traduzir aqui, tá meio errado aqui, lotação de pilha, né? É o Stack Overflow, que ela avalia audiências de sites, né? Então, isso lá em 2023, já em abril de 2023, eles já detectaram que o tráfego, né, a audiência do Stack Overflow caiu 14% em março por conta do uso de ferramentas como o ChatGPT. Claro que essa audiência, agora, se a gente contabilizar, caiu ainda mais, né? Sim. Então, teve realmente uma motivação por uso da inteligência artificial. E isso aí, para nós que somos desenvolvedores, a gente sabe, né? O quanto que a gente usava, por exemplo, o Google para fazer as nossas consultas
e caía eventualmente lá no Stack Overflow, que tinha as respostas. Sim. E como isso parou de acontecer. As pessoas hoje, assim, vou perguntar alguma coisa, aí o seu ímpeto é, não vou no Google, vou no ChatGPT. Isso aí tá acontecendo para muitas outras áreas. Óbvio que nós estamos puxando a sardinha aqui para o nosso balaio, porque é onde a gente utiliza mais no dia a dia. E acho que é inegável que o Stack Overflow perdeu a audiência por conta disso, Pois né? é. E aí, nessa época, aqui o artigo já diz, ó, em uma base anual, o tráfego do Stack Overflow caiu em média 6% todos os meses desde janeiro de 2022 e caiu 13% em março. Isso em 2023, tá? Isso. O ChatGPT não tem um histórico ano a ano, tem sido lançado apenas no final de novembro, né? Mas seu site se tornou uma das propriedades digitais mais quentes do mundo nesse curto espaço de tempo, maior do que o mecanismo de busca Bing da Microsoft. Todo mundo é maior que o Bing, né? Não é muito difícil. Se bem que ele vem crescendo também, tá? Foram 1,6 bilhão de visitas em março e outras 920 milhões na primeira quinzena de abril. Então, ali já mostrava o potencial, né, de uso, né? O site GitHub aí também teve um crescimento forte aí no período, principalmente por conta do uso do Copilot, né? As visitas às páginas de inscrição de avaliação gratuita do GitHub Copilot mais do que triplicaram de fevereiro a março, chegando a 800 mil. A gente vai mostrar mais para frente no vídeo o número de assinantes do GitHub Copilot, que impressiona, né? E aí, em julho, eles anunciaram o Overflow AI. Ou seja, não era tão proibido assim o uso de IA, né? Acho que não, né? Por fim, eles realmente viram que seria impossível lutar contra, então decidiram criar o seu próprio modelo, a sua própria inteligência artificial. E vamos combinar, dados para utilizar, eles tinham e muitos, né? Exato. Aqui mesmo no artigo, no site deles, eles dizem, ó, são 58 milhões de perguntas e respostas de nossa comunidade. E a ideia do Overflow AI é justamente usar uma integração com IDE, usar o Stack Overflow for Teams e uma nova área de produtos com integração, né? Só lembrando também que o ChatGPT foi treinado também com o uso além de muitas informações na internet, do uso das próprias respostas do Stack Overflow. Então, isso já gera uma controvérsia por si só, né? Não é o foco do vídeo, e a gente fala isso no nosso podcast direto, de problemas de uso de direitos autorais, de violação de termos de uso das plataformas, né? Muitas vezes utilizando ali a informação, os dados para treinamento, mas não necessariamente dando a referência ou a fonte de onde vem essas informações. E a propósito, se você não acompanha o compilado, que é o nosso podcast, nós vamos deixar um card aqui. É compilado do Código Fonte TV, a gente lança ele todos os domingos de manhã. E até agora, tudo que a gente falou no vídeo, a gente já anunciou lá na época, lá em julho de 2023. Falamos do Stack Overflow, da Overflow AI. Então é bem interessante para você se manter sempre atualizado. E a ideia, justamente, do Overflow AI, eu acho que aí sim ele seguir no caminho correto. É continuar utilizando a comunidade como o centro, o foco para a utilização ali, a moderação das informações, mas, de certa forma, usar essa base como uma forma de ajudar as pessoas. Aí, não necessariamente, as pessoas precisariam acessar diretamente o site do Stack Overflow, tudo. Teriam ferramentas que fariam esse papel. E aí ajudaria realmente na geração, utilizando inteligência artificial, dentro de outras ferramentas. Então, eu sempre imaginei realmente, poxa, o Stack Overflow, com a capacidade que tem, com uma ferramenta como o GitHub Copilot mais própria, eu acho que essa era a ideia. Dentro das ideias, faria muito sucesso, né? E isso foi anunciado lá em julho, ou seja, em julho de 2023, tem um ano esse anúncio, e a gente ainda não viu algo parrudo para bater de frente com o que o GitHub Copilot está fazendo. E no nosso entendimento aqui, o Stack Overflow entendeu tanto essa necessidade, essa importância da inteligência artificial, que na pesquisa deles, que é muito conhecida, eles já colocaram uma área inteira falando sobre inteligência artificial. E nós também fizemos isso, não perdemos tempo, fizemos isso na nossa pesquisa também. Então, isso foi em 2023, né? E eles fizeram, por exemplo, perguntas sobre os sentimentos e o uso, né, de inteligência artificial. Então, nesse caso, estava lá, naquela época, em 2023, 43% já o estavam utilizando, 25% não, mas tinham planos de utilizar, e 29%
não usava e não tinha plano de usar. Vamos dar uma olhada na nossa, só para a gente ter noção. Sendo que a nossa já tem dados de 2024, né? Aqui em 2024, na nossa, 83% já utiliza inteligência artificial para programar. Se a gente olhar aqui, tem uma área especial só sobre inteligência artificial. Ó. Então, olha só, quase 84%. Então, se a gente fizer uma comparação meio burra assim, de uma pesquisa para outra, a gente vê que no nosso caso, já em 2024, o número de utilização aumentou bastante, né? Sim. E aí tem outras informações aqui na nossa pesquisa, se a gente vai ser substituído, se a sensação de produtividade é maior. Então, aqui, sim, né? É bem interessante. Olha lá, os 63% das pessoas diz que sim, tem essa sensação de produtividade maior e 26% parcialmente. Na pesquisa do Stack Overflow, eles também perguntaram sobre isso. Deixa eu ver aqui, olha. Os benefícios, ó, aumento na produtividade, ó, 32%, aumento na velocidade de aprendizado, ó, 25%. Então, você vê que no nosso caso aqui, esse número também já é maior, né? 62% contra 32%. De certa forma, isso mostra uma evolução nas ferramentas, né? De um ano para outro. E eu senti isso também. E se você acompanha o Código Fonte TV, sabe que lá atrás a gente começou a usar o GitHub Copilot ainda em trial, e a gente viu que tinha muita porcaria sendo gerada. Então, essa sensação de produtividade não era tão grande assim, né? Não era não. E vinha porcaria do estilo de até chaves abertas, né? Na época nós pegamos e-mails abertos. Prova aí como é que foi feito, de fato, o treinamento do modelo, mas agora ele já está muito mais ajustado. Até para comentar, às vezes, você pedia para ele comentar algumas coisas, ele colocava o nome do autor do código. Sim. Tava meio estranho, né? E o suprassumo do vídeo agora está aqui. Olha só. Posso rufar os tambores aqui? A Stack Overflow fechou uma parceria com quem? Com a OpenAI. Exatamente. A OpenAI vai ter acesso à API do Stack Overflow com os dados. Antes eles faziam lá provavelmente um web scraping da vida, agora eles vão ter acesso limpinho ali às informações em tempo real, né, para fazer o treinamento. E isso foi bem visto? Não. Claro que não, né? Isso foi muito mal visto pela comunidade, porque o Stack Overflow ele foi construído como uma plataforma que beneficia aquelas pessoas que respondem corretamente, que ajudam. Estão, de fato, contribuindo, né? E agora parece meio que passar a perna, né? Então, a gente vai utilizar aqui todo o conteúdo que você já contribuiu, vai ser utilizado para treinar o modelo oficialmente, porque antes era meio nebuloso, e a gente vai passar a utilizar isso. E aí? Então, mas vamos olhar de dois lados, né? Para quem ajuda a contribuir com o conteúdo, tudo, é uma porcaria, porque isso é um desestímulo gigante. Do outro lado, esse tipo de ferramenta que se pode criar ali através dessa parceria é muito benéfica. Mas até que ponto isso vai ser contínuo? É sustentável para o modelo que a plataforma tem desde o início? Essa é a minha dúvida, né? Pois é, esse que é o grande problema. Eu sei que a Stack Overflow tem preocupação em relação a isso desde o início, de manter ali o ecossistema delas, mas como é que ela faz para lutar contra ferramentas que estão conseguindo entregar mais valor do que ela conseguia antes, né? Imagina, por exemplo, poxa, você vai fazer uma busca de alguma solução e geralmente era assim, né? O ChatGPT, ele não te entrega a solução prontinha, é muito complicado, você tem que fazer muitas iterações para conseguir tirar isso. Mas, de certa forma, o Stack Overflow também, quando você faz busca ali dentro, você já tem uma solução ali com as respostas, aquilo pode se adequar ou não a você. Então, de certa forma, em ambos os casos, você ainda precisa ser o piloto ali para conseguir resolver a situação que você quer resolver. Mas acho que a grande diferença é que hoje todas as ferramentas de inteligência artificial, elas conseguem entender melhor o seu problema e te dão uma resposta muito mais customizada. Esse é que é o ponto que fez as pessoas saírem de um para ir para o outro, né? Mas isso não impede do Stack Overflow também implementar esse tipo de coisa. Olha, essa solução adequou a você? Não. O que não funcionou? E aí, poxa, imagina... A partir dali, né? Imagina, por exemplo, o Stack Overflow ter alguma ferramenta, aí eu estou chutando aqui, tá? Uma ferramenta para executar testes, para saber se aquela solução se adequa ao seu problema, ou se realmente regerar a solução que está ali de acordo com o que você pedir. Ou seja, são ferramentas que dariam para integrar e fazer com que a ferramenta volte a ser útil, né? E não fique com uma solução estática ali e que você tenha que
refazer todo o processo ali para ajudar. Mas o que causou aí uma controvérsia grande, e é o que vem acontecendo aí, mesmo com o Stack Overflow focado em manter ali a comunidade deles, tudo, é que eles começaram a banir os usuários que estavam justamente se rebelando contra essa parceria com a OpenAI. Os usuários começaram a deletar as suas respostas e provavelmente foram aqueles usuários mais tops, né? Sem dúvida alguma. Agora, olha o problema que quem gerencia o Stack Overflow arrumou, né? Porque agora você está excluindo as contas de quem é contra a utilização da OpenAI e dos serviços que vem ali com ela, e ao mesmo tempo ele conseguiu estragar ali o Gerar bom uma relacionamento que ele tinha com a comunidade, né? Gerou uma rusga gigante. É claro que a Stack Overflow está tentando ajudar, de certa forma, os dois lados, tanto a comunidade quanto os seus usuários. E aí eles têm aqui publicações desse ano, inclusive de março desse ano, falando sobre as reflexões e as perspectivas deles em relação ao uso de inteligência artificial e ao futuro. Mas é muito desafiador o que eles têm pela frente. E é claro que, num futuro, a gente vai ter escassez de material, porque se não for possível continuar gerando conteúdo novo em relação a coisas novas que estão sendo geradas, em algum momento a inteligência artificial não vai conseguir gerar as respostas adequadas. Então, eles têm um desafio, e a gente está falando de Stack Overflow, mas muitas outras plataformas, Ask Guru, Ask Ubuntu, Experts Exchange, assim, tem várias outras plataformas de perguntas e respostas que podem cair no mesmo problema. Algumas dessas reflexões são: resolva problemas reais do usuário, incutir confiança e reduzir danos, incentivar e celebrar as contribuições humanas, essa acho que é a parte mais difícil, priorize a construção da comunidade e construa experiências coesas. Pois é. Isso, fácil de falar, né? Isso, o difícil é conseguir fazer utilizando tudo o isso, IA né? como um centro ali de geração de respostas, né, e conteúdo. Esse é o grande desafio que eles têm pela frente. E se a gente for falar no mercado de trabalho em geral, já tem levantamentos mostrando, por exemplo, que os profissionais não estão prontos para a inteligência artificial e que precisa realmente, muitas pessoas precisam criar novas skills para usar essas ferramentas. E aí, foge só da nossa área, tá? Em todas as áreas também. E olha só que dado interessante. Diz aqui que 3 em cada 4 executivos dos entrevistados têm esse receio de que a sua equipe não esteja pronta, os seus talentos não estão prontos para lidar com a inteligência artificial e as suas ferramentas. Fiquei assustada, né? Porque é um número muito alto. Se a gente pegar agora dados do nosso mercado, a gente trouxe essa notícia aqui lá no compilado na época, saiu lá em maio, que já tem mercado, por exemplo, pagando para engenheiros de software que têm conhecimento de inteligência artificial $100 mil a mais do que quem não tem. Então, a própria pesquisa lá em abril disse que estariam, por exemplo, pagando uma média de até $300 mil para quem tem conhecimento. Engenheiro de software que tem conhecimento de inteligência artificial, e os outros que não têm ganham até 100 mil a menos. Isso quer dizer que quem sabe IA, quem sabe integrar, quem sabe usar ferramentas, vai ganhar mais para sempre, será? Eu acredito que não, é algo momentâneo, né? Realmente, até aquelas 3 pessoas que não estão preparadas, de acordo com a entrevista que a gente fez antes, que elas se preparem. Então, realmente é importante ficar atento ao que essas novas ferramentas estão trazendo, né? Principalmente os grandes players do mercado, para que você consiga se adaptar e extrair o máximo de resultado dessas ferramentas. Então, se a gente tem um conselho para você, se evolua. De qualquer forma, você precisa utilizar esse tipo de ferramenta. IA já faz parte dos negócios, então não tem como fugir muito disso. E se você tiver a oportunidade de se adiantar, ou seja, se especializar mais rápido ainda, você ainda sai no mercado e aproveita essas oportunidades. Então não adianta ficar lutando. É a mesma forma com o Stack Overflow. Acho que o Stack Overflow entendeu a importância da inteligência artificial, ele está lutando, mas ele tem um ecossistema ali de comunidade que vai lutar contra isso. E eles sabem que eles não podem ficar de fora disso, porque eles estão perdendo audiência, estão perdendo mercado realmente. É mais ou menos o equivalente àquele desenvolvedor que fala, não vou usar isso porque isso é modinha, né? E quando ele perceber, ele vai estar
defasado realmente. Conforme prometido, a gente trouxe aqui também os dados do GitHub Copilot, que só aumentam a cada ano. Nesse artigo de 2024, ó, lá da Visual Studio Magazine, a gente já vê, por exemplo, que eles já têm 1.300.000 pagantes do GitHub Copilot. Então, é um crescimento de 30% de quarter over quarter, ou seja, a cada 4 meses, né? Então, realmente é uma potência o que eles estão se transformando. E o Stack Overflow, que eu acho que tem capacidade para chegar em termos de respostas, em termos de ferramentas que possam criar conteúdos relevante perto, né? Assim, na minha visão, se ela não for a ferramenta principal, que ela seja também, então, fonte ou parceira de ferramentas que estejam ali mais adiantadas, né? Eu acredito que, de alguma forma, é isso que eles estão tentando fazer, se associando com a OpenAI. É claro que eles estão meio que numa sinuca de bico, né? É muito difícil. Parece que eles têm que escolher ou a comunidade ou a inteligência artificial. E, na verdade, eles têm que encontrar uma solução para que isso tudo fique igualitário na balança, que todo mundo saia ganhando, né? Não dá para ignorar a inteligência artificial e ficar só com a comunidade, e também não dá para fazer o contrário. Então agora vamos banir todo mundo que não quer inteligência artificial daqui, porque a gente vai utilizar a inteligência artificial. A gente não tem bola de cristal e a gente realmente não sabe se essas iniciativas da Stack Overflow vão gerar frutos no futuro. Nós, de coração, esperamos que sim, pois algo tão grande e útil por tantos anos não merece terminar, mas sim evoluir. Te convido a refletir sobre isso nos comentários e nos acompanhar também aqui no nosso canal do WhatsApp. O link vai estar aqui no card e também na descrição. Por lá a gente consegue te informar de todo o conteúdo que nós estamos gerando, sem depender só dos algoritmos das redes, ok? Então é uma comunicação bem mais direta. Por isso, nós estamos satisfeitos com esse vídeo por hoje, né? Mas nós te esperamos aqui no Código Fonte TV, no vídeo que vamos te sugerir depois da transição. Então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.